está acontecendo nesse momento com a tua equipe? Eu sou muito coração e eu coloco o coração na frente das coisas, sim, só que aí eu comecei a ver que isso às vezes atrapalha. Porque a relação, que nem eu fico muito lá com eles, o Kondo não fica tanto. O Kondo... Me dá um exemplo de que você coloca o coração na frente e que o coração atrapalha. Porque, assim, eu tenho uma percepção de que o coração não atrapalha. Então, Sim, escreve para mim o comportamento, o que exatamente, uma situação para eu poder entender do que você está falando. Por exemplo, uma funcionária comentou comigo que estava passando por uma dificuldade, que teve problemas familiares e precisou mudar as pressas para um outro local. E ela não tinha dinheiro para nada. Aí eu peguei, fui lá, fiz um vale para ela e ofereci para ela. Fui lá na minha casa, peguei todas as roupas que eu tinha, que eu não usava mais, e doei para ela. Aí uma outra funcionária precisa resolver um problema com o pessoal. E aí eu falo, não, tudo bem, você entra mais tarde ou você não precisa vir nesse dia, troca a folga dela no dia. E aí, tá, deixa eu só entender. Essas pessoas, elas te pediram isso? Às vezes, Carmen, elas me contam, não pedem diretamente, mas eu já vou oferecendo ajuda, entendeu? Elas nem pedem ajuda. Então, deixa eu te contar outra história. Deixa eu te contar outra história. Eu gosto de contar história. Uma vez eu assisti uma palestra em 1987. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de psicologia, eu estava lá toda, sabe? Assim, ai, vou ser psicóloga, né? Tava me achando, e aí eu assisti uma palestra. E esse palestrante, ele é um psicólogo e eu fiquei apaixonada, porque é incrível o que ele contou da experiência dele durante os anos que ele morou nas tribos indígenas. E eu nunca me esqueci. Então, ele ficou um bom tempo morando e a palestra era especificamente sobre isso. E aí ele contou que ele ficou bastante tempo ao lado do pajé, né, que era tipo o chefe da tribo, assim, né, e ele estava aprendendo e colocando tudo isso no livro dele e tal. E aí tinha um índiozinho bem pequenininho que ele estava afiando o que ia ser uma machadinha, ponta de lança, e ele estava afiando aquilo. Mas ele era pequeno, ele tinha poucos anos de idade, mas os adultos estavam fazendo e ele também estava fazendo dele. E aquilo escapou da mão dele e entrou na coxa dele, atravessou a coxa dele, aquela lança. E ele imediatamente saiu correndo para socorrer, o pajé segurou ele e falou assim, só isso, em silêncio, ninguém na tribo se mexeu. Ninguém na tribo se mexeu. Ninguém na tribo se mexeu. Todo mundo continuou, cada um fazendo seus afazeres. E o índiozinho ficou tentando tirar a ponta da flecha. Até o momento em que o índio pediu ajuda. Quando o índiozinho pediu ajuda, todo mundo parou o que estava fazendo e já veio água fervendo, faca, as coisas para fazer com que ele não sentisse dor, né? Os anestésicos, não sei o quê. Cada um sabia o que tinha que fazer dentro da tribo. Cada um sabia que era responsável pelo anestésico, era responsável por isso, era responsável por tudo aquilo. E aí, uma das coisas que ele contou desse episódio foi que o pajé ensinou a ele o seguinte, que nós, homens brancos, quando nós colocamos à frente daquela pessoa sem ela ter pedido ajuda, é como se nós estivéssemos falando que ela não tem a capacidade de resolver. E aí, uma parte dentro da pessoa, em vez de ficar feliz e agradecida com aquilo, ela fala, ué, mas eu tenho capacidade de resolver. E aí você começa a formar pessoas que ficam dependentes desta ajuda, em lugar de formar pessoas fortes. Então, sempre tomar um certo cuidado, né, em relação a isso. Uma das coisas que ele falou nessa palestra, ele chama Ivan Capelato, e assim, eu fiquei encantada com o sujeito. Ele disse que os brancos, nós o tempo todo, né, nós queremos colocar a culpa em alguém. Não importa quem, que até quando a pessoa morre, a gente está lá, mas por que você fez isso comigo, né? A pessoa está morta e você está pondo a culpa nela. Então, que existe, e isso é muito cultural nosso, de querer pôr a culpa em alguém. E quando você, por exemplo, teu filho cai e você grita, automaticamente essa criança se sente culpada de ter feito você ter uma dor, sofrer uma dor.
E aí, talvez na próxima vez, ela já comece a ficar com medo de te contar o que está acontecendo. Então, nada de errado de você querer ajudar as pessoas, mas quando você passa à frente das pessoas, né, e começa a oferecer as coisas para ela, sem ela ter pedido, sem ela ter solicitado, ela tem uma parte dentro dela que se sente um tanto quanto mendiga emocional. Tipo assim, nossa, eu falei, mas eu trazer roupa em casa, e tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta e tem gente que se ofende. Uhum. Existem sim pessoas que ficam agradecidas, mas existem também pessoas, Débora, que se ofendem. Tipo É, assim, não estou passando fome, eu só estava comentando uma situação, e às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba passando, né, o que nós gostaríamos que fizessem com a gente faz com a pessoa. sim, Mas é a gente não verdade. para pensar o que de verdade a pessoa gostaria. Então, seria muito bacana quando a pessoa te conta todos esses perrengues e o que você gostaria que eu fizesse. Uhum. E perguntar. Coloca teu coaching em ação, né? Sim, Como é que eu posso te ajudar? O que é que você gostaria que eu fizesse? Para que a coisa saia dela. Às vezes ela estava querendo só uma coisinha pequena e você chega lá com um monte de coisas ofertadas, porque eu já percebi que você é bastante generosa. E aí você chega lá com um montão de coisas e ela nem queria. E aí pode não funcionar?